Um bom dia para você que parou toda agora só para ouvir o que Deus tem a falar com você nessa manhã. Em nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre 6 dicas práticas para se tornar uma pessoa sábia. Se a sua Bíblia estiver perto de você agora, aproveita, pega ela aí e vem comigo nesse devocional. Eu sou Priscila Rodrigues, meu compromisso é te ajudar a vencer a frieza espiritual e manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 14. Está escrito bem assim: os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Esse texto é muito interessante e traz para nós verdades maravilhosas. A primeira lição que eu aprendo aqui, já na primeira parte do versículo, quando diz que os sábios escondem a sabedoria, não significa que eles escondem para eles, para não mostrar para ninguém, mas significa que eles guardam para revelar no momento certo. Você vai ver no livro de Provérbios que o sábio, na maioria das vezes, é apresentado como alguém reservado, calado e observador. Tem até um versículo que diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Porque o sábio, geralmente, é alguém que não fala muito. É bem discreto, porque sabe o valor de cada palavra. Um versículo que define bem isso é esse: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Agora você entende o que o versículo quer dizer quando fala que os sábios escondem a sabedoria, né? Então, se nós queremos ser sábios, precisamos aprender com eles. Vamos listar aqui alguns hábitos que precisamos colocar em prática para nos tornarmos pessoas sábias. Primeiro, fale pouco. Sim, começamos por aqui. Fale pouco. Crie o hábito de falar apenas o necessário. Minha mãe tem um ditado que diz assim: quem fala muito, dá bom dia a cavalo. E faz todo sentido, porque a pessoa que fala muito, ela corre o risco de falar sozinha muitas vezes, porque ninguém aguenta ouvir por muito tempo uma pessoa que fala demais, né? Um sábio nunca joga as palavras ao vento. Nunca esqueça disso. Segundo hábito, fale na hora certa. Isso mesmo. Não adianta demorar de falar, mas quando decidir falar, escolher a hora errada. Você precisa criar o hábito de sempre falar na hora certa. E para você saber a hora certa, você precisa estar atento aos acontecimentos ao seu redor. E isso nos leva para a próxima dica, que é o hábito 3. Seja observador. Quando você observa tudo ao seu redor, você consegue discernir as coisas com precisão e também colher muita informação de forma antecipada. Quem tem hábito de observar, sabe escolher a hora certa de falar, porque ele vai estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, estando a par de tudo, ele vai direto ao ponto, sem arrodeio, ele consegue matar a charada, digamos assim. Então, meu conselho é: seja um bom observador. Observe tudo ao seu redor, leia pessoas, perceba os movimentos e acontecimentos ao seu redor e tenha muito discernimento. Quarto hábito, seja um bom ouvinte. Deixe as pessoas falarem. Hoje em dia, todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer ouvir. Tenha paciência para ouvir o que os outros têm a dizer. Muitas vezes, numa conversa de duas pessoas, uma pessoa está falando e, ao invés da outra escutar, ela está pensando no que vai falar quando chegar a vez dela falar. Sem contar das pessoas que ficam mexendo no celular, olhando para o relógio, totalmente inquieto, distraído, sem prestar atenção em quem está falando com ela. Isso não é nada sábio. Uma pessoa sábia, ela costuma ser um ótimo ouvinte. A Bíblia diz, em Tiago 1, no versículo 19, está escrito: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você precisa focar nisso.
Esteja disposto a ouvir sempre. Preste atenção no que as pessoas estão falando com você. Olhe nos olhos delas. Responda com prontidão quando for necessário, mas esteja presente na conversa. Só de você estar ouvindo com atenção, você já ganhou 60% da simpatia dela, e quando você abrir a boca para falar, com certeza ela vai querer te ouvir, assim como ela foi ouvida por você. Quinto hábito: fale com clareza. Isso mesmo que você ouviu. Não precisa usar palavras difíceis ou elaboradas. Quanto mais simples for a sua fala, mais clareza ela vai transmitir e as pessoas vão entender com facilidade. Não precisa impressionar ninguém com suas palavras. As pessoas só precisam entender quando você está falando. Evite falar palavras desconhecidas. Fale palavras que as pessoas estejam mais familiarizadas. Mas caso você queira falar uma palavra nova, então não esqueça de acrescentar o seu significado, para que as pessoas não fiquem com um ponto de interrogação após conversarem com você. Seja claro na sua comunicação sempre. E agora vamos para o sexto hábito, e esse é para finalizar e para nós fechar o vídeo. Vamos lá. Fale num tom agradável. Talvez você tenha ouvido essa frase. Não é o que você fala, é como você fala. Se fosse para acrescentar algo nessa frase, com certeza eu escreveria ela assim. Não é apenas o que você fala, é também como você fala. Por quê? Porque eu tenho comigo que tanto o que você fala quanto o como você fala é importante e faz uma enorme diferença na sua comunicação. Mas como nós já falamos sobre a importância do que você fala, para você selecionar bem suas palavras, o foco agora nesse hábito 6 é como você fala, né? Para você prestar atenção no tom da sua fala. Então comece a prestar atenção na forma como você está se comunicando. O tom da sua voz. Se for um tom agressivo, as pessoas terão resistência em querer te ouvir. Elas ficarão na defensiva. Então, crie o hábito de falar num tom agradável, de forma pacífica, uma expressão facial aberta, não fechada como que tivesse bravo, mas transmita leveza na sua comunicação na hora de falar. As pessoas vão se identificar com a forma como você fala. Isso vai despertar o interesse delas para ouvir o que você tem a dizer. Treine então a sua voz para que você venha falar num tom nem muito alto e nem tão baixo, mas numa altura confortável para você falar e confortável também para quem vai ouvir. Então, se você começar a colocar em prática esses 6 hábitos na tua vida, você vai se tornar uma pessoa sábia, porque a forma de você falar e como você se comunica diz muito sobre quem você é. Então, se você sabe se comunicar bem, sabe falar na hora certa, fala com clareza, com certeza as pessoas vão começar a ver em você uma pessoa sábia. Então, por isso você precisa se esforçar e se dedicar dia após dia. Você não vai mudar de repente, mas você vai começar a agregar esses hábitos na tua vida cada dia e você vai perceber que vai fazer uma grande diferença. Porque perceba que na última parte do versículo fala que a boca do tolo é uma destruição. Por quê? Ele não se preocupa como ele fala. Então ele fala a qualquer hora, ele fala o que ele quer, fala o que vem na boca, né? E ele acaba assim destruindo, realmente. É uma destruição porque ele destrói relacionamentos, destrói a confiança que as pessoas têm nele, destrói uma amizade. Mas você não é assim. Você é uma pessoa sábia. Então ore comigo agora. Pai, nos ensina a colocar em prática esses bons hábitos para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a forma como nós falamos com as pessoas, para nos tornarmos uma pessoa sábia, alguém cheio de sabedoria, para ao invés de destruir relacionamentos, que nós venhamos construir pontes, construir boas amizades e sejamos assim uma bênção. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. Amanhã nós estaremos de volta e eu conto com a tua companhia. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.